Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você 3 lições importantíssimas que, se aplicarmos na nossa vida, fará uma grande diferença. Eu quero usar o texto bíblico de Mateus 14, de 22 a 36, que conta bem uma história muito conhecida por todos nós. Fala sobre Jesus acalmar a tempestade e andar sobre as águas. Mas quais são as lições que a gente tira disso? Primeira coisa, Jesus, antes de entrar no barco, ele diz: passemos desta margem para a outra. Então, a primeira lição que fica, Jesus ele lança uma palavra. Logo em seguida, eles entram no barco e aí vem a tempestade. E depois, no meio dessa tempestade, Jesus ele aparece andando sobre as águas. E em seguida, Pedro, por sua vez, também anda nas águas e acaba afundando. E Jesus, então, estendendo a mão a Pedro e tirando ele daquelas águas. Ou melhor dizendo, desafundando ele das águas, né? E quais são as 3 lições que a gente aprende com isso? Primeira lição, veja que antes de Jesus entrar no barco, ele lança uma palavra: passemos desta margem para a outra. Quando Jesus ele lança uma palavra, nada pode impedir essa palavra de acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra nunca irá passar. Então a primeira lição que a gente aprende, olha, não importa o que aconteça, a palavra dele vai se cumprir. E ainda que no meio disso tudo, entre a palavra e o cumprimento, você venha se deparar com fortes ventos, fortes tempestades, problemas que possam vir a surgir, mas lembre-se sempre disso. A palavra já foi lançada. A palavra de Deus já foi dita. Então não temas. Ainda que você enfrente dificuldades, se ele prometeu, ele vai cumprir. Se está escrito, então vai se cumprir. A segunda lição, quando eles estavam no meio daquela passagem, veio uma tempestade, eles tiveram muito medo. Começaram a tentar fazer de tudo para que aquele barco não afundasse. Eles temiam as águas. E de repente, quem aparece andando sobre as águas? Jesus. Qual é a segunda lição que a gente tira disso? Aquilo que você mais teme, Jesus, ele anda por cima. Aquilo que você mais teme, Jesus, ele tem o controle nas mãos. Em outras palavras, se isso que você está vivendo, se isso que você está enfrentando, se isso que você está passando e está fazendo você ter medo, não se preocupe, porque aquilo que você mais teme, Jesus tem o controle. Veja que enquanto eles estavam temendo a tempestade, Jesus estava andando sobre a tempestade. Então, talvez você esteja enfrentando uma situação no seu casamento, uma situação na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua família, enfim. E isso está trazendo um certo temor a você. De repente você está pensando, e agora? Como é que vai ser? O que vai ser de mim? Isso aqui está me amedrontando, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui está tirando o meu sono. Ei, preste bem atenção. Aquilo que você mais teme, Jesus tem o domínio. Então, não temas. Fique tranquilo, porque ele tem o domínio sobre tudo. E logo depois, Pedro é chamado para andar sobre as águas, anda e depois afunda. Mas Jesus então estende a mão para ele. Qual é a terceira lição que a gente aprende aqui? Olha, ainda que você tenha medo, ainda que você esteja naufragando, ainda que você esteja afundando, confia em Jesus. Porque se ele disse para você, vai, se ele disse para você, vem, se ele garantiu na palavra dele que vai acontecer,
Então não é necessário ou não será necessário você ter medo de absolutamente nada. Porque quando faltar as suas forças, ele vai entrar para te sustentar. Quando você estiver afundando, ele vai estar ali para te estender a mão. Quando você estiver à beira de um grande desespero, lembre-se disso, ele sempre vai estar ali para te estender a mão e te tirar da situação que for. Então, guarde essas 3 lições importantíssimas. Olha, se ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que você mais teme, ele tem o domínio. E se te faltar força, ânimo, ele vai estar ali para te estender a mão. Essas são as 3 lições que a gente tira de Mateus 14. Então, eu gostaria que você guardasse isso com você. Guarde essas 3 lições de Mateus 14, 22. Primeira coisa, passemos para outra margem. A palavra dele sempre se cumpre. E ainda que você enfrente dificuldades e problemas, surjam situações adversas, eles temeram, começaram no meio da tempestade tirar a água de dentro do barco e Jesus aparece andando sobre as águas. Qual é a lição que a gente aprende? Aquilo que você mais tem medo, Jesus tem o controle, ele domina. Terceira lição que a gente aprende aqui. Pedro foi chamado para andar sobre as águas, teve medo e afundou. Aquilo que Deus colocou dentro de você, vai e faça. E ainda que dê medo, ainda que você comece a naufragar, ele vai estar ali para te estender a mão. Tá bom? Essas são as 3 lições que a gente aprende com esse capítulo de Mateus. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse aí o seu like e compartilhasse essa mensagem com alguém. E eu quero agora convidar você a orar comigo. Vamos orar? Deus, eu peço ao Senhor agora que, através dessa oração, dê a essa pessoa a certeza de que a sua palavra ela vai se cumprir. O Senhor disse, passemos para outra margem. Se o Senhor disse, então não há por que temer, vai se cumprir. E ainda que diante dessa promessa, ela enfrente problemas, dificuldades, como eles enfrentaram, ficaram com medo, começaram a temer as águas, porque as águas fariam aquele barco naufragar, e de repente o Senhor aparece, andando sobre aquilo que eles mais temiam, mostrando que o Senhor tem total domínio sobre aquilo que eles temem. Aquilo que de repente essa pessoa mais teme, o Senhor tem o domínio, o controle. O Senhor pode parar a tempestade, mudar a hora que o Senhor quiser. E logo em seguida, Pedro é chamado para andar sobre as águas, até anda, mas tem medo e afunda. Então, há momentos da nossa vida em que vamos temer, vamos até começar a afundar, mas o Senhor está sempre ali. Nós temos que confiar em Ti, porque o Senhor sempre estará ali para nos estender a mão. Então faz essa pessoa entender essas 3 coisas, aplicar essas 3 coisas e confiar no Senhor, crer na promessa do Senhor e entender que o Senhor tem domínio sobre aquilo que ela mais tem medo. É o que nós pedimos ao Senhor e se você crê, diga amém. Tá bom? Compartilha essa mensagem, essa oração e até o nosso próximo vídeo.